Toque quântico, o poder de curar. Força vital. Não tenho a menor ideia do que a água, disse o peixe. Qual é a razão da pergunta? A todo instante, cada um de nós é inundado por perpétuo movimento da energia, da força vital, que flui através e ao redor do nosso corpo. Assim como o peixe que não tem noção de conceito de água, só as modernas culturas ocidentais ainda negam a existência da força vital. De acordo com as regras inerentes no método científico, qualquer evento precisa ser mensurável para que a sua existência possa ser aceita. Visto que os cientistas não possuem uma instrumentação sensível o suficiente para medir ou provar a existência de uma força vital, eles se veem na posição de negar que ela seja real. Analogicamente, seria como negar a existência de um canal de televisão, porque o seu aparelho não o recebe. Seria também como negar a existência do amor, porque não somos capazes de medir o seu tamanho ou peso em uma escala. Força vital é a energia que diferencia o que está vivo daquilo que não está. É a corrente da vida em movimento, reconhecida, admirada e utilizada por diversas culturas em todo o mundo por milhares de anos. Os chineses chamam de Qi e os japoneses de Qi. Esses países e muitos outros utilizam a energia em várias técnicas de cura por meio de massagens, acupuntura, além de diversas formas de artes marciais. Os yogis indianos chamam a energia de prana e têm usado o conhecimento para atingir níveis mais altos de consciência por meio das práticas de yoga, pranayama, meditação e várias práticas de cura. Os kahunas do Havaí referem-se a esse fenômeno como mana e também o utilizavam para cura próxima entre praticante e paciente, cura à distância e também para orações. É irônico que todas as pessoas sintam de fato a força vital dentro de si em todos os momentos, todos os dias. Elas simplesmente não têm consciência do que estão sentindo. Para a maioria de nós, as sensações da força vital são análogas aos sons em segundo plano, vindo da rua que ouvimos em nossa casa. Ficamos tão acostumados a elas que deixamos de notá-las. De fato, só conseguimos ouvir o som dos carros na rua quando paramos o que fazemos e prestamos atenção. Por vezes, as coisas mais ruidosas e óbvias são as últimas a serem vistas ou reconhecidas. A força vital funciona exatamente dessa maneira.
Entretanto, a respeito da falta de consciência da força vital, ela é facilmente preenchida pela maior parte dos indivíduos sem muito esforço. Nós apenas precisamos saber como procurá-la. Talvez exista um tipo de entendimento intuitivo da força vital e de prana, até mesmo dentro do nosso idioma. Quando alguém morre e a sua vitalidade e força vital abandonam o corpo, dizemos que a pessoa expirou. Da mesma forma, quando alguém experimenta um extraordinário fluxo criativo, nós o descrevemos como inspirado. Inspirar e expirar são as mesmas palavras que usamos para descrever o processo de respiração, que é, talvez por acaso, a principal fonte de prana. Em suma, a energia da força vital é a corrente em movimento, a corrente animada da vida, operando com um nível de inteligência que confunde a imaginação humana. A força vital permeia todas as coisas vivas. A ciência da energia da força vital. A real existência da energia da força vital tem sido fartamente documentada por literalmente milhares de estudos. Cura à distância e preces em situações controladas de laboratório têm se mostrado viáveis e produzindo efeitos dramáticos em bactérias, levedos e outros organismos unicelulares, assim como em DNA, enzimas e produtos químicos. Tem-se pesquisado imensamente os seus efeitos em plantas, animais e, claro, em seres humanos. O fato de essas pesquisas não terem chegado aos livros escolares e aos cursos do terceiro grau pode ser explicado, em minha opinião, mais por razões da política envolvida na atividade científica que pela validade das descobertas. Nas palavras do sociólogo Marcel Trucy, em ciência, ideias não convencionais são raramente bem-vindas por aqueles que se beneficiam com a situação estabelecida no momento. Se o leitor se interessa em ler mais sobre as pesquisas mencionadas, eu sugerirei alguns livros seguintes. A verdadeira mágica do toque é a energia da força vital. Por décadas, médicos e psicólogos têm feito elogios ao enorme valor e importância do toque. Estudos demonstraram que bebês que não são tocados não crescem tão rápido quanto aqueles que são segurados regularmente. Além do crescimento lento, tais bebês têm geralmente o sistema imunológico enfraquecido e estão mais sujeitos a enfermidades. Os bebês que são carentes ao extremo na sua necessidade de toque humano podem também vir a sofrer distúrbios emocionais e até mesmo comportamento violento.
Estudos em psicologia também mostraram o impacto devastador em macacos isolados das mães, que não são tocados. Sendo a privação do toque um tipo de abuso, então seria racional supor que a sua abundância seja saudável e benéfica. O excelente livro de Jean Lindolf, The Concept, ele discute como as crianças da tribo Yequana, que vivem na Idade da Pedra, em uma primitiva comunidade nas florestas do Brasil, eram seguradas constantemente quando jovens. À medida que cresciam, tais crianças não demonstravam comportamento violento. Após 2 anos e meio vivendo na tribo, Lindolfo observou que as crianças obedeciam com vontade aos mais velhos, que as crianças menores brincavam como as outras, sem discutirem ou brigarem. Consideramos agora a nossa sociedade moderna, em que ainda é prática comum os bebês serem separados das mães ao nascer, em razão da prática médica de colocá-los em berçários. Essas crianças ouvem apenas o choro dos outros recém-nascidos. Longe dos braços das mães, choram até o esgotamento e então conseguem dormir. O problema que levanto é o seguinte: o que é toque? E por que é tão importante? Se o toque significasse meramente contato físico, então um berço vibratório e um pedaço de pele de coelho que se movesse poderiam suprir as necessidades do toque de um bebê. Mas não acredito que a vitalidade do toque seja meramente física. Acredito sim que existe algo muito mais importante que o simples ato mecânico de ser tocado. Na minha opinião, o verdadeiro valor do toque é a energia da força vital e também o amor do ato de tocar. Cheguei a essa conclusão mais precisamente esse ano, com o caso de Ted, um bebê nascido 13 semanas antes do tempo. Ted era o 7º filho de uma mulher que tinha sido alcoólatra por 10 anos. Ele foi diagnosticado com uma severa síndrome alcoólica fetal, apontando resultado positivo no teste para crack. O pediatra chegou a dizer que não via uma esperança real para o caso. Ao nascer, Ted não era capaz de mover músculo, apenas ficava deitado, imóvel como um pequeno saco de ossos. Seus olhos permaneciam firmemente fechados e os músculos da boca não tinham força para sugar o leite da mamadeira. Apenas a capacidade para engolir estava suficientemente desenvolvida. Ted era um pequeno que a sua mãozinha inteira cabia na unha do dedo polegar de um homem adulto. Após 2 semanas no hospital, ele foi levado para uma família adotiva. Nessa família, tanto o pai quanto a mãe e outras crianças sabiam como usar o toque quântico. Todos na casa começaram a fazer fluir energia para o pequeno Ted. Lembre-se
de que apenas uma única pessoa é suficiente para a eficácia do método. No entanto, a prática é muito mais agradável com 7. Quando Ted foi se tornando mais forte e já era capaz de chorar de fome pela manhã, Michael, o pai, segurava o bebê e fluía energia para seu corpinho minúsculo. Após alguns segundos, para espanto geral, Ted parava de se debater e de chorar, ficando completamente relaxado nas mãos de Michael. Depois de receber o toque quântico, Ted ficava sentado, calmo e pacientemente esperando enquanto a mamadeira era preparada. Essa relação ao toque quântico nos remete ao caso do assustado coelhinho descrito no capítulo 1, que permanecia deitado de costas completamente relaxado, ou da tartaruga de Henry, que conforme veremos no capítulo 7, ficava descansando por 1 hora com a cabeça e membros para fora do casco enquanto segurada. Quando chegou a época das vacinas, todas as outras crianças gritavam quando as agulhas eram introduzidas nas nádegas. Michael simplesmente colocou uma das mãos no peito de Ted e fez fluir energia. Para surpresa da enfermeira, Ted não chorou. Na terceira rodada de vacinações, 6 meses depois, Michael experimentou retirar a mão do peito de Ted após a segunda inoculação. Imediatamente, Ted começou a ficar roxo e a chorar. Michael então tornou a colocar a mão no peito do bebê e em poucos segundos Ted deu um longo suspiro e ficou de novo relaxado. Hoje, Ted, ou o pequeno Bubu, como passou a ser chamado, é uma caixinha de surpresas. O mesmo médico que viu pouco a esperança de um desenvolvimento normal, proclamou que, ao contrário, o desenvolvimento do bebê agora é absolutamente normal, que ele não consegue acreditar tratar-se da mesma criança. Aos 10 meses, todos os indicadores estão dentro dos padrões para sua idade. Em outras palavras, está 100% dentro da escala de desenvolvimento e seu peso é considerado médio para uma criança da sua idade. A morfologia facial também foi normalizada de maneira significativa. Eis as palavras do Dr. Normal, médico, em conversa recente. Eu adotaria ver todo prematuro enfermo ou filho de mãe viciada em drogas ser tratado com o toque quântico. Talvez um dia aconteça. Acredito ser apenas uma questão de tempo. Os princípios do toque quântico. O amor é uma vibração universal. Amor pode ser comunicado a todas as espécies. Funciona com todos os níveis e expressa a nossa verdadeira natureza. É a base de toda cura e a essência natural da força vital. A capacidade de auxiliar na cura é natural em todos os seres humanos. Curar é uma habilidade que pode ser ensinada e que se fortalece com a prática. Os praticantes tornam-se mais eficazes no fluir de energia e na sua habilidade para curar ao longo do tempo.
Energia segue o pensamento. O praticante utiliza a intenção e várias meditações para criar um campo de alta energia, utilizando o mesmo para cercar a energia e ser curada. Ressonância e sincronia induzem a área que está sendo curada a mudar sua vibração e igualar-se à do praticante. O praticante simplesmente eleva e sustenta a nova ressonância. Ninguém pode de fato curar ninguém. A pessoa necessitada de cura é o curador. O praticante simplesmente sustenta a ressonância para permitir que o corpo cure a si mesmo. A confiança no processo é essencial. O trabalho pode causar uma dor temporária ou outros sintomas desagradáveis, que são todos partes da cura. A força vital e o processo de cura trabalham com complexidade e sabedoria, que estão além da nossa capacidade de continuar e de compreender. A energia segue a inteligência natural do corpo para realizar a cura essencial. O praticante volta a sua atenção para a inteligência do corpo e persegue a dor. O praticante está sempre sendo curado enquanto faz esse trabalho. A respiração amplia a força vital. A combinação de técnicas de respiração e de meditação usadas simultaneamente faz com que a energia se alinhe, o que aumenta muitas vezes o seu poder como um laser. Sinergia é o efeito de muitos curadores trabalhando juntos e é a maior que a soma de suas partes. A sinergia pode ser muito poderosa. Os dons de cada pessoa, tanto na vida como na cura, são únicos. Algumas pessoas são especialmente dotadas para trabalhar de condições específicas. A cura pode ser executada à distância e pode ser extremamente eficaz. O toque quântico pode combinar-se com facilidade e eficácia com outras modalidades de cura. A capacidade de conectar com a própria espiritualidade de qualquer forma que seja percebida como tal e também de solicitar ajuda traz uma nova dimensão para esse trabalho. Muitos desses princípios estão explicados com mais detalhes nos capítulos seguintes.